Vamos lá à bibliografia, vamos à primeira obra. Não tem muito que se diga. O catálogo do ciclo do Hitchcock nos anos 80, da Cinemateca Portuguesa, que é basicamente, para os textos estrangeiros, a utilização de um número comemorativo dos Cahiers de Cinema, que se fez por aquela altura, não me lembro, para aí 1980, não tenho a certeza disso, que estou a dizer, mas da data, mas é isso, portanto é um número comemorativo de um famoso número que os Cahiers tinham dedicado nos anos 50 inteiramente ao Hitchcock. E portanto o que faz esse número dos Cahiers de Cinema é reeditar igualzinho o número dos anos 50 e depois acrescentar-lhe uns textos, como um texto que eu acho muito interessante, do Pascal Bonizzi, por exemplo, que é um tipo muito interessante, um crítico de cinema, enfim, de uma determinada linha, mas que é um tipo muito interessante e que escreve muito sobre o Hitchcock, que aparece aqui mais vezes na bibliografia, e portanto tem isto. Eu não sei se eles continuam a reeditar ou fizeram uma reedição, estava esgotadíssimo, depois fizeram uma reedição, portanto, não sei se encontra. Bem, eu não quero que pensem que a bibliografia é para depois vocês irem ali comprar, portanto é para saberem que há. Se quiserem ir anotando para saber o que é que se passa, qualquer coisa, portanto terem uma noção de o que é que vos pode interessar ou que não vos pode interessar. Depois uma coisa que é também um número, que é também basicamente uma coletânea de textos do número 23 da revista Communication, que tinha sido publicado em 1975 e que e que foi publicado pelo Relógio d'Água em 84 e que se chama Psicanálise e Cinema. E que tem uma série de textos interessantes, nomeadamente um texto agora já me lembro do nome dela. Bom, não me lembro, não consigo dizer, mas pronto, tem uma série de coisas que nos pensam o cinema a partir da psicanálise, de maneiras até heterodoxas e que algumas das coisas são interessantes. O que vem a seguir é um texto de um colóquio que houve na Universidade de Aberdeen e que está disponível online. É um texto muito simples. Que chama coisas mais complicadas, digamos assim, mas que fica sempre numa grande simplicidade e que, portanto, funciona bem quase como uma espécie de manual de algumas destas ideias que nós vamos usar aqui. É uma espécie daquele quick guide, não é? Que agora vem com os eletrodomésticos, não é? Para quem não tem paciência de ver muita coisa, quer só saber como é que lavo os jeans, não é? Portanto, qual é o problema dos jeans, não é? Aquilo tem ali, uma espécie disso, para nós. É desta senhora Carol Hatcher e chama-se Cartografias e, enfim, eus, não é? E egos, enfim. E que, portanto, o eu e a cartografia, não é? Portanto, é uma coisa, vão ver que se forem lá dar uma olhadela, vão encontrar uma série de coisas, que ajudam, se calhar, a simplificar algumas ideias. Do Argan, que é um historiador de arte italiano que sobretudo se torna importante a seguir à Segunda Guerra Mundial, e do Nesca Robb, tem um artigo, precisamente o primeiro grande artigo do Argan sobre a perspectiva, que eu por acaso acho que é um dos tipos que é normalmente negligenciado quando se está a falar nas bibliografias sobre perspectiva, e que é um gajo que tem uma obra muito interessante e ideias muito interessantes sobre a perspectiva e sobre o espaço, que eu nem sempre uso e que nem sempre utilizo. Eu uso sempre, mas às vezes ao contrário. Quer dizer, o Argan foi muito importante na minha formação, portanto eu diria, eu uso sempre. Mas nem sempre concordo exatamente, quer dizer, não é concordo ou não concordo, acho que às vezes, se calhar, até dizer o contrário até nos ajuda, porque eu acho que o sim e o não são exclusivos, não é? Não se excluem um ao outro. Uma coisa pode ser sim e não ao mesmo tempo.
Não é? Isso funciona de imensas maneiras e, portanto, pronto, mas para explicar que, de facto, parece-me que o Arguin é um tipo muito... muito negligenciado nestas bibliografias sobre a perspectiva e, portanto, eu ponho aqui o primeiro... E que ele desenvolve, sobretudo, depois em relação com o espaço arquitetónico. Tem uma obra muito interessante sobre o Brunelleschi, sobre a arquitetura do Brunelleschi. Tem uma obra, e, portanto, sobretudo a espacialidade na arquitetura bom, tem pequenas comunicações sobre, por exemplo, uma coisa que é a cidade... É uma coletânea de textos, agora não me lembro como é que isso se chama. Bom, mas há pequenos textos do Arguin que pensam a perspectiva. Eu tenho uma história da arte italiana em que no volume sobre o Renascimento diz coisas muito interessantes sobre a perspectiva. Não é? Portanto, eu acho que é um autor um bocadinho negligenciado aqui. Isto é a sua primeira grande entrada na liça e que está, aliás, disponível online naqueles, não me lembro... qual é o site que disponibiliza isto, mas é daqueles que vocês aqui teriam de pagar se quisessem ver isto, e portanto, que é esta arquitetura de Brunelleschi e as origens da teoria perspética no século XV, e que é publicado, uma vez mais, para tecer ligações com o seminário anterior, pelo jornal do Instituto Warburg, em 1946. O John Armitage tem uma coisa que eu até hesitei em pôr o nome do organizador. Ele aqui, aí não está como organizador, peço desculpa, ponham, se fazem favor, entre parênteses, org. Ele é o organizador desta coletânea de entrevistas do Virilio. O Virilio é um arquiteto francês que tem uma atividade teórica muito, até intensa, e eu resolvi não pôr nada do Virilio. Porquê? Dos livros dele, porque eu acho que era um bocadinho difícil pôr um livro do Virilio em que tivesse mais, quer dizer, a ver com isto. Portanto, o que nos interessa, das ideias de Virilio que nos podem interessar para aqui, estão demasiado disseminadas por várias coisas. E depois, por outro lado, porque o Virilio é um bocadinho explosivo demais. Não é? O Virilio é um bocadinho... Às vezes gosta, olha, dos soundbites. O Virilio que era bom para a televisão, não é? Gosta daquelas coisas assim, atira assim uma e depois a ver quem é que apanha, não é? Atira assim uma frase e depois a ver quem é que apanha, como é que apanha e onde é que dói, pronto. E portanto, acho que este livro de entrevistas é porreiro porque dá uma ideia geral, digamos assim, das questões que normalmente o Virilio trata nos livros. Não é? E, portanto, é das ideias que ele defende. Nós vamos andar aqui por algumas que se encontram, às vezes não são sequer as principais, mas tem esse interesse. E eu não queria deixar de pôr. De qualquer maneira, vocês verão que há outras obras aqui que trazem o Virilio. Não é? Por exemplo, esta que vem, já lá chegamos. A outra que vem a seguir é esta do Arnheim, o Thinking Space, que é um trocadilho, não é? Um espaço de pensar, não é? E pensar o espaço. Não é? E, portanto, tem um artigo sobre o Paul Virilio. Não é? Pronto. E, portanto, aí conseguem ter outras ideias sobre ele. Conseguem organizar, por exemplo, se for isso que vos apeteça. Pus aqui uma obra que eu acho que estará muito desatualizada, etc., mas apesar de tudo é um clássico. É uma das obras do Arnheim, do Rudolf Arnheim, que permite pensar a perspectiva. E eu escolhi esta porque uma das coisas que a perspectiva faz também tem muito a ver com uma organização a partir do centro. E, portanto, isto chama-se O Poder do Centro, um estudo de composição nas artes visuais, foi publicado originalmente em 1954. O Arnheim fala muito a partir da psicologia.
E portanto de maneiras que hoje já não, sobretudo da psicologia da percepção, do gestaltismo, com coisas que hoje se calhar já, quer dizer, o bolo todo se calhar hoje não faz muito sentido. Há, no entanto, uma série de observações muito interessantes e portanto eu achei que devia pôr o Arnhem aqui também. Este Thinking Space, publicado pela Routledge em 2000, é uma obra interessante, de facto, para tomar conhecimento com alguns dos principais pensadores do espaço, sobretudo em termos de geografia, está muito virado sobretudo para a geografia, mas para, portanto, pensar o espaço. Não é? E portanto é uma obra interessante e que muito anglo-saxónica, não é? Portanto aquela diluição, aquela compactação, aquela sistematização em ideias principais de alguns autores considerados os mais influentes e tal. Portanto é uma coisa muito anglo-saxónica, mas que funciona bem para entrar, não é? Funciona bem para entrar e depois para desenvolver já não, isto é, depois se vocês querem fazer uma coisa mais a sério sobre um destes gajos, o melhor que têm a fazer é ler outras coisas, ler os autores, etc, porque isto depois já é assim, um bocadinho se calhar simplificador demais. Este Space, Knowledge and Power, exatamente a mesma coisa, mas para quê? Para pensar a partir da geografia o Michel Foucault, e o Michel Foucault é um tipo que tem... É um dos pilares da maneira de pensar não só esta coisa que chamamos a globalização, como o poder, não é? Como o próprio espaço. Não é? E, portanto, esta coisa, espaço, conhecimento e poder, não é? Portanto, são uma espécie de balizas em que podemos situar a obra do Foucault. Depois cá está, do Cassirer, o indivíduo e o cosmos na filosofia do Renascimento. Eu peço desculpa, cito isto numa tradução espanhola, que até pode dar jeito para quem não se entender muito bem com o inglês, mas basicamente é porque é o que eu tenho, não é? Portanto é a edição que eu tenho, e isto foi publicado pela primeira vez em 1927 e foi dedicado ao Aby Warburg pelo Cassirer. E é uma obra que marcou muito depois a reflexão que o próprio Panofsky faz na perspectiva como forma simbólica. A Anne Coquelin, que há um texto também interessante no catálogo, portanto, de um colóquio, de um ciclo de conferências aqui em Portugal, e que se chama Sítio, Lugar, Mundo, acho que é assim que se chama. A Anne Coquelin tem coisas muito interessantes e que a mim me marcaram muito. Este TC de Filosofia Urbana marcou muito quando estava a escrever uma tese sobre Lisboa, e marcou muito a minha maneira de pensar o espaço. E é uma obra muito interessante. Anne Coquelin aborda assuntos muito complicados, de maneiras por vezes inovadoras e complexas, mas procurando sempre falar uma linguagem pouco especializada. Eu já vos falei aqui do outro livro da Anne Coquelin, acho que disse mais ou menos isto, né? Em que precisamente é uma espécie de imperativo moral para ela. Não é? Eu não concordo inteiramente, percebo, admiro, acho interessante essa resistência a uma espécie de calão filosófico ou de geografia, não é? Portanto, essa coisa de cartográfica, ou seja, o que for das ciências físicas, da matemática. Acho muito interessante essa coisa, mas eu acho que há coisas que são absolutamente irredutíveis a outras linguagens. E acho que há alguma ingenuidade em pensar que a linguagem não cria também o seu próprio objeto. Acho que a linguagem também ajuda a formar o próprio objeto.
E, portanto, se falamos de outra maneira, se falamos de outro lugar, se falamos de outro ponto de vista, se calhar as coisas também... Mas é uma obra muito interessante, muito importante para mim, e que pensa o urbanismo em termos que não eram muito habituais aqui no início dos anos 80, pensar-se o urbanismo e recorrendo, aliás, a uma bibliografia muito heterodoxa, até de textos políticos que ela vai buscar à esquerda e à direita, por exemplo, há aquilo que em França chamou a nova direita, e portanto é uma obra que para mim continua a fazer muito sentido, e depois eu ocasionalmente irei dizendo algumas ideias que acho mais marcantes, se chegarmos lá. Esta obra eu acho fundamental. Hoje em dia, acho que para pensar a arte do século XX, pelo menos, não se pode fazer ignorando, pelo menos do ponto de vista do historiador, não se pode fazer ignorando este Techniques of the Observer do Jonathan Crary. E que é precisamente uma obra sobre a construção de uma determinada visão e de um determinado tipo de observador. Aquilo que ele diz sobre o observador de uma modernidade que se prepara para ser da indústria mecânica, não é? Aliás, ele teoriza. Basicamente, o Crary o que faz, teoricamente, é aplicar as ideias teóricas do Foucault depois a um campo específico de observação, e, portanto, é um tipo muito colado a uma visão do Foucault, digamos assim, a um entendimento da história do Michel Foucault. Bom, o que ele diz, sobretudo, sobre a pintura do Vermeer, do astrónomo e do geógrafo que vêm pela janela, vai ser muito interessante. Eu provavelmente, se tiver tempo, não sei, não prometo nada, não gosto de prometer coisas, depois não sei se tenho tempo para fazer, mas vamos ver como isso se aplica muito bem, por exemplo, à janela indiscreta, não é? E, portanto, Jonathan Crary. Pronto, tem uma obra que não vale a pena, se calhar, caracterizar mais, que é a do Hubert Damisch. O Hubert Damisch é um tipo que trabalhou, mais do que trabalhou muito naquilo que podemos dizer que era o território, nesta altura ainda era, mesmo nos anos 80. Se bem que na altura da publicação da Origem da Perspectiva, que eu volto a citar na edição que tenho, e, portanto, e que é em espanhol, porque é uma edição mais barata, basicamente, mas é uma obra publicada pela Flammarion em 1987, originalmente, e que o Damisch ocupa, basicamente, o que é que ele estuda? Ele estuda um território que até era do historiador, basicamente, do historiador, se não mesmo, sobretudo na tradição anglo-saxónica, do historiador da arte, mas é um tipo que vem da filosofia, e, portanto, começa a fazer aqui coisas e a dizer coisas e a olhar de maneiras que não eram muito comuns encontrar-se na história, que não era muito comum encontrar-se na história da arte. Bom, e, portanto, é uma obra muito interessante para pensar não só a perspectiva, mas precisamente o seu momento originário, a partir das experiências do Brunelleschi, que ele, aliás, descreve com alguma demora e de uma maneira até muito fácil de seguir. Nem tudo o que ele diz é fácil de seguir. Portanto, quando ele começa a ser mais teórico e a pensar isto do ponto de vista de linguagem, já acaba por não ser assim tão fácil de seguir. Mas eu aí remetia-vos para um texto que não está aqui, mas está o sítio onde o podem encontrar, que é o sítio da universidade, de um tipo também que é um historiador de arte interessante, culto teoricamente, que é o Christopher Wood, o Christopher S. Wood, como ele assina normalmente, e que está lá mais à frente, no W, já vamos lá chegar, antes ou depois do intervalo, e que é que é o site dele na universidade, onde o tipo põe os scanos dos artigos. Portanto, diz, o professor tal, nasceu tal, fez isto, publicou isto, e põe os scanos, o tipo vai lá e descarrega. Pronto, por lá. Tem acesso a uma bibliografia bem interessante,
Né? E um dos textos interessantes é um texto em que precisamente ele discute a origem da perspectiva do Hubert Danis. Pronto. Portanto, aí tem um acesso mais simples, mais rápido, em vez de ler o artigo todo, leem meia dúzia de folhas de um artigo. Não é? Pronto. E depois ainda, como bónus, ele ainda nos deixou lá ficar umas páginas sobre o Spiral, não é? Aquela obra do cascalho em espiral e, portanto, depois até como bónus até podem ler umas coisas sobre isso. Bem, o Deleuze, eu chateio-me ter posto 3 obras, mas são coisas que vão ser importantes para nós. Vou começar pelas últimas. As obras sobre o cinema do Deleuze foram muito importantes para a minha abordagem a partir da publicação do primeiro volume, em 83, do Hitchcock. E, portanto, eu tenho noção que a maneira como olho para o Hitchcock quer seja a favor, seja contra, mas é muito tributária, sobretudo do primeiro volume do Deleuze, do Cinema, o Cinema 1. E, portanto, eu tinha de pôr. Acho que, até por uma... Pronto, isto é o historiador, não é? Quer dizer, o meu discurso, de alguma maneira, se calhar depois amplifica-se e pode ser percebido de outra maneira se for lendo as obras do Deleuze sobre o cinema. É uma caixa de ferramentas interessante com a qual eu tenho às vezes uma relação de irritação, não é? Porque o Deleuze tem uma tendência para tipificar, não é? Aqui chega e começa a fazer uma espécie de o cinema assim, o cinema assado, este tipo de plano, aquele tipo de plano, não é? E torna-se uma espécie de índex, não é? Torna-se uma espécie de... Não é? Vai lá com o indicador e ordenar e pôr aquilo por ordem, dizer isto é assim, aquilo é assim, não sei o quê, isso às vezes é um bocadinho irritante. Não é? E aquela maneira absoluta, ele é sempre mais fácil, mais agradável quando escreve com o Guattari. Bom, e portanto, precisamente, depois há essa coisa que eu acho que é uma caixa de ferramentas importantíssima, que são os 1000 platôs, que é um livro que está editado em português por uma editora brasileira, tem, não sei, 5 ou 6 volumes, 5 acho eu, e precisamente aqui onde o Deleuze e o Guattari vão desenvolver uma ideia que vamos usar aqui sem usar muito, mas que entra muito bem na intriga internacional, e que se hoje ainda tivermos um bocadinho, ainda podemos se calhar introduzir, e que é a ideia de um espaço estriado e um espaço liso. Não é? O liso e o estriado, o liso ligado, é melhor dizer ao contrário, o estriado ligado ao Estado, o liso ligado ao mundo nómada. Mas o mundo nómada no Deleuze é basicamente aquilo que não é Estado, que resiste ao Estado, não é? E portanto, digamos, uma espécie de modelo histórico que ele encontra que eles encontram, não é? São os povos nómadas, mas sobretudo os povos nómadas quando já há Estado, não é? E portanto não é o caçador paleolítico necessariamente, são os nómadas das estepes e não sei o quê. Bom, portanto, depois vemos um bocadinho melhor isso. E portanto, os 1000 platôs servem sobretudo isso. Se forem à edição brasileira é o volume 5, pronto, e encontram isso, até no índice diz logo liso estriado, não? Se forem à edição francesa a mesma coisa, vão ao índice, liso estriado. Bom, é só um volume a edição francesa, pronto. E, portanto, é uma obra que é editada em 1980 e que tem como título completo, os 1000 platôs, tem Capitalismo e Esquizofrenia 2. O Capitalismo e a Esquizofrenia 1, o Anti-Édipo, é uma obra que tinha sido publicada também em colaboração do Deleuze com o Guattari em 1972. Eu acho estas duas coisas uma espécie de guia, de roteiro de viagem pela galáxia. Acho que é uma coisa importante, não é? Se o Crary é importante para quem quiser pensar a arte do século XX, os 1000 platôs e o Anti-Édipo é importante para viver no presente. Não é? E depois, se ainda lhe juntarmos os comentários que o Lyotard faz, então tornam-se uma obra muito indispensável
quase, tanto quanto alguma coisa pode ser. E, portanto, isto tinha de estar. Não é? Eu não pus o capitalismo e o anti-Édipo, não é? Mas, enfim, porque não é diretamente passado para aqui. Depois, o segundo volume aparece-vos aí como imagem-tom, não é? Imagem-tempo. É que eu aqui no meu ainda está movimento, porque eu fiz aquela coisa. Fiz cópia-cola e colei o mesmo título de cima. E mudei o número e não mudei o título. Bom, e portanto o primeiro volume é editado em 1983, o segundo volume é editado em 1985, o Deleuze morre 92, para aí, por aí, não é? Pronto, estava muito doente, tinha uma doença pulmonar há muitos anos, atirou-se da janela do apartamento. Eu acho que não pus isto na bibliografia, aliás diria, tenho a certeza, mas não, e que ponho agora aqui a propósito do Deleuze, e que é uma coisa que se chama, outra vez, aquelas coletâneas anglo-saxónicas, aquelas obras de introdução, não é? Que eles têm, que chamam várias coisas, não é? E que se chama Deleuze and Space. É uma coisa dirigida pelo Ian Buchanan e pelo Greg Lambert e publicado pela Universidade de Edimburgo em 2005. Há uma série de textos interessantes e que simplificam muito as ideias do Deleuze, porque o Deleuze e o Guattari gostam de alguma opacidade. O Deleuze e o Guattari já não atiram soundbites para coisas, gostam de alguma complicação. Pois o liso e o estriado, mas o liso e o estriado nunca aparecem sozinhos. E o liso é sempre estriado e o estriado é sempre liso, e isto e aquilo e coisa, e portanto aquilo entra não é? Bom, e portanto às tantas ou se está a ler como uma espécie de música, não é? Ou então se quiser fazer com que aquilo faça um sentido muito sistemático e coisa, então aí tem-se mesmo ser licenciado em Deleuze, não é? Porque aquilo começa a ser muito difícil de seguir e de aderir totalmente. Bom, e o que eu acho que faz uma caixa de ferramentas bestial, por isso mesmo, até por essa opacidade. Mas pronto, há uma série de textos que vos ajudam a entrar nas ideias de espaço do Deleuze, mas eu saliento aquele que foi mais importante para mim, que é um texto do Manuel de Landa, que é um especialista na obra do Deleuze, e que se chama, enfim, traduzindo para português, espaço extensivo, extensivo e intensivo, atual e virtual, pronto, e que anda muito pelo estriado e o liso, bom. Uma obra muito interessante, que é dirigida por este senhor Paul Duro, chama-se A Retórica do Enquadramento, The Rhetoric of the Frame. Aliás, frame é uma palavra engraçada só isso valia a pena fazer a parte do seminário sobre a janela indiscreta em inglês. Porque frame em inglês é uma palavra muito engraçada. Porque, por um lado, é isso, é o frame, é o enquadramento, é o próprio fotograma, é a moldura, não é? E depois tem uma data de coisas. Ser framed, não é? Ser framed é ser, como é que a gente diz? Entalado, não é? Ser, como é que se diz? Quem tramou o Roger Rabbit, não é? O framed Roger Rabbit, não é? E, portanto, é ser inculpado, não é? Portanto, não me lembro agora como é que a gente iria isso. E, portanto, há uma data de coisas porreiras em frame, não é? que serviam para nós, mas não vai acontecer. Este livro tem uma série de artigos interessantes, alguns até que pegam por exemplo, utilizam muito o Deleuze para pensar. Portanto, é muito engraçado. Reparem, ensaios nas fronteiras da obra de arte. Não é? Portanto, tem uma série de intervenções muito interessante. É um livro que eu descobri com muito prazer. Bom, a invenção do infinito
é uma obra que parece mais interessante do que depois é, e é uma obra mais fácil do que parece. As matemáticas e a arte no Renascimento. Eu devo dizer que tenho este livro há uma data de anos e não sabia que era escrito por uma senhora, porque ela assina J.V. Phil, não é? Só quando fui, como estava a pôr os nomes por extenso toda a gente, é que vi que era uma Judite Verónica. Portanto, é com certeza uma senhora, é engraçado, é uma professora numa universidade inglesa. É um livro publicado pela Universidade de Oxford, e isto basicamente o que faz é uma história da ciência utilizada pela teoria perspética desde o final da Idade Média até ao século XVIII. Não é? E, portanto, de uma maneira muito fácil de ler. Eu resistia alguma coisa a este livro, começava a ler e dizia, que chatice, não me apetece estar a pensar nisto. Até que um dia comecei a lê-lo e vi, não, mas isto afinal é muito fácil. É muito fácil, não é preciso ser matemático. Outro livro que eu acho que hoje em dia, quando eu andei na faculdade não, era uma espécie de Bíblia, mas que hoje em dia está a ser, é muito menosprezado. O Pierre Van Castel, o Pintura e Sociedade, Nascimento e Destruição de um Espaço Plástico, do Renascimento ao Cubismo. É uma obra muito interessante, de um grande historiador da arte. Com muita parvoíce, muita patetice, não é? É um grande mestre também da parvoíce, o Frank Castel, daquelas coisas todas à francesa, não é? Do chauvinismo, dessas coisas todas, não é? Tem montes de coisas irritantes, mas é um grande historiador, é um grande conhecedor da Idade Média e do Renascimento, que conhece também muito bem a arte contemporânea, e portanto é um tipo que eu quer dizer, eu devo-lhe imenso também, percebem? Portanto, quer dizer, o meu discurso não é incompreensível, não é incompreensível, percebem? Mas, quer dizer, percebe-se, vocês compreendem a mesma, eu nunca falo do Frank Castel, mas quer dizer, de onde é que vem uma data de coisas de Frank Castel, de facto? Não é? E, portanto, Pierre Van Castel não só nesta obra, como uma série de coisas, dá imensas coisas ao pensar a perspectiva, e, por exemplo, olha, o Christopher Wood, no artigo que eu cito aí sobre perspectiva, não cita o Van Castel, não lhe interessa nada. De facto, eu percebo que é uma visão, do ponto de vista teórico, um bocado desatualizada e não sei o quê, mas os conhecimentos históricos que ele traz, aquilo que ele chama a atenção para que se passa ali entre o final da Idade Média e o Renascimento, continuam a ser coisas incontornáveis. Portanto, e depois, reparem, é muito engraçado, porque o que é que ele faz? Ele não estuda, ele não faz uma história da perspectiva, o que ele faz é, vai ali a um bocado em que a perspectiva se está a afirmar, em que a perspectiva está a nascer, no século XV, e depois vai fazer uma coisa muito engraçada, vai dizer assim, então, e pensam que agora nasceu? Eu vou-vos mostrar a obra onde normalmente se mostra uma espécie, nasceu a perspectiva, como imagem, não é? A perspectiva moderna, nasceu aqui, a perspectiva linear está ali, a primeira imagem completamente, segundo, que é um fresco do Masaccio, não é? Uma trindade do Masaccio, e numa igreja, em Santa Maria a Nova, em Florença. E o que é que, bom, o Frank Castel diz, bom, mas calma, é verdade, isto aqui é assim, mas noutras obras, até do Masaccio, não é. E, portanto, vamos lá ver o que é que interessa mesmo, neste tipo de espaço. O que é que interessa? Antes da perspectiva se tornar uma série de receitas bem percebidas pelo artista, vamos lá ver o que é que interessa neste tipo de espaço. Vamos lá ver quais são os truques com que se faz perspectiva quando não se sabe aquela teoria toda que me fazia fechar o livro da senhora Judite Verónica, não é? Quando não se tem aquela coisa toda das matemáticas, como é que os gajos fazem isto? Não é? Bom, então fazem com estes truques, o quê? Como é que faz o Giotto? O que é que faz o Giotto? Não sei, é evidente que aquilo ainda não é o que diz o Alberti e não sei o quê, que se calhar foi buscar o Brunelleschi e coisa, mas como é que se constrói? O que é que está ligado? Não é? O que é que muda na cultura que torna isto interessante, este tipo de espaço? E quando aquilo já começa a estar muito bem compreendido e muito maduro, ele vai-se embora e vai ver, então e agora como é que isto se destrói? Não é?
Então, e agora, o que é que faz com que no século XIX este tipo de espaço deixe de ser interessante? Eu aí vou dizer que sigo menos do que no Nascimento, mas só este mecanismo é engraçado, mesmo depois a gente diga, não, isto não é muito interessante, não sei o quê, não, eu isso não concordo nada. Só esta ideia de, e depois acaba, não acaba, estão a ver? Acaba, não sei, não é? Isso pode-se discutir. Eu já disse isto hoje, não me lembro se foi a vocês, mas, portanto, vou dizer outra vez. Há na teoria científica já disse isto, pronto, quando estava a falar do Amish que faz regressar à autoridade. Há na teoria científica, nos tipos que se interessam pela, como é que nós vemos, não é? Que estudam a visão, não é? Que estudam a óptica, como é que se faz isto? Há uma certa resistência a isto. A esta ideia de que a perspectiva é pura e simplesmente uma construção convencional, pelo menos, não é? E que depende de uma cultura, tendem a ver aquilo como universal, eu não sei o quê. Pronto, eu tenho de dizer isto, não é? Eu acho que não é, e até percebo como é que se pode desmontar esse discurso, mas não vamos por aí, não é? Mas agora, é preciso dizer, não é? E é preciso dizer porque nós ainda vivemos num tipo de civilização, não é, que é tributária do positivismo do século XIX e que acredita na ciência, e é à ciência que nós vamos perguntar se aquilo é verdade ou não é verdade, não é? Porque, pois há coisas delirantes, não é? No canal História tem uma série que eu até tento ver, devo dizer-vos, porque acho aquilo hilariante, que se chama Alienígenas, não é? E então, quer dizer, as coisas mais absolutamente espatafúrdias que ninguém que não esteja internado em rilhafoles, não é? Só se pode rir daquilo, vão buscar uns tipos com uma argumentação absolutamente científica. Não é? Aqui a questão não é se há vida fora da Terra ou não é? Isso até os gajos, não é? Mais cientistas podem achar que pode haver, a lei das probabilidades, qualquer coisa, percebem? Mas quer dizer, é aquelas coisas assim. Aquela doença fomos infectados por uns extraterrestres que depois aparecem coisas, é? E depois aparecem assim uns patologistas, coitados, a quem ninguém deve ter explicado onde é que iam meter aquele bocado, a dizer, sim, é verdade, de facto, encontrou-se um bocado de um asteroide que trazia lá um vírus ou uma bactéria ou não sei o quê e tal, e portanto parece que está a dizer que sim, vieram lá uns gajos com uma nave espacial e infectaram, estão a ver? Portanto, nós hoje pedimos à ciência que diga que sim aos maiores disparates que a gente possa imaginar. Não é? É que antes as visões, não é? Percebem? Quer dizer, faz muito mais sentido aquelas visões místicas e os pastorinhos em Fátima e não sei o quê, do que virem com esta história não é? O gajo da universidade, não sei o quê, dizer assim, realmente os asteroides e tal, e aquilo é metido de maneira que parece que está a dizer assim, senhor, veio uma nave espacial e o Egito foi infectado com umas pragas, uma coisa assim. Então, acho que não tenho mais nada a dizer sobre o Frank Cassel, não sei que isto foi publicado pela primeira vez em 51, que eu não pus a data, porque, enfim, não tem a data de edição no sítio que devia ter, portanto, teoricamente não se pode, pronto. Ou não tem de todo. Este texto deste Yakov está numa obra que também começa a dar-nos a perceber coisas que já tínhamos começado a enunciar. Isto chama-se, o artigo do Garbo chama-se Perspectiva ou Fuga, e depois refere a teoria feminista. Bom, e o título do volume tem precisamente este retecer o mundo, a emergência do ecofeminismo. Não é? Bom, e portanto, ou seja, o que aqui se procura fazer é precisamente olhar o mundo com um olhar que não seja o olhar do homem branco, digamos assim, falocêntrico, como a teoria feminista às vezes se refere. Bom, portanto, é um artigo que não é muito interessante do ponto de vista teórico. Vocês encontram algumas referências a este autor na net. Não é muito interessante, mas, uma vez mais,
pega em alguns lugares comuns da teoria sob a perspectiva e utiliza-os precisamente para, de uma maneira que é simples de perceber e que ele conduz para esta coisa enfim, dos estudos feministas. Portanto, e isto também, cá está, era uma ideia que já tínhamos lançado e que agora, depois vamos encontrar mais obras assim, mas que agora encontramos na bibliografia. Este Hitchcock por Hitchcock, organizado por este Sidney Gottlieb, é uma coletânea, como diz o título, Hitchcock por Hitchcock, coletânea de textos e entrevistas, é uma edição brasileira, é uma coletânea de textos e de entrevistas do Hitchcock. Pronto, portanto, é o Hitchcock na primeira pessoa. Eu não quis alargar muito a bibliografia sobre o Hitchcock. Não é? Há aqui muita coisa que falta sobre o Hitchcock, porque eu quis concentrar isto mais sobre o espaço e sobre a globalização, o imperialismo, digamos assim, portanto, sobre estas ideias. E depois algumas obras que são importantes para pensar o Hitchcock da maneira como nós o vamos pensar. Pronto, é só explicar que de maneira nenhuma isto é uma bibliografia, de maneira nenhuma exaustiva sobre o Hitchcock, mas nem sequer uma bibliografia razoavelmente completa. Falta aqui muita coisa sobre o Hitchcock, se quiséssemos pensar o Hitchcock. Estão a perceber? Mas depois há muita coisa que não nos interessa, não é? Portanto eu tentei reduzir ao máximo essa bibliografia sobre o Hitchcock. Estava a falar de imperialismo e tem aqui uma das últimas grandes contribuições, muito refrescantemente apoiada num aparato teórico dos anos 70 para cá, não é? Sem papaguear enfim, os marxistas da Maria Cachucha e portanto é uma obra que eu cito assim porque é a ordem como aparecem os autores na edição, o Michael Hart e o António Negri. De facto devia ser o António Negri e o Michael Hart, porque o António Negri foi professor de Michael Hart, acho eu, não é? Portanto, digamos, aqui a vedeta é o António Negri. O António Negri é um intelectual, enfim, marxista, do italiano, chegou a estar preso por eventuais ligações um bocadinho para lá do teórico com as Brigadas Vermelhas. Não é? Portanto, é um teórico muito empenhado, não é? Que lida precisamente com uma caixa de ferramentas marxista, digamos assim, mas que é um tipo que depois traz uma série destes tipos teóricos que nós temos vindo aqui a coligir, não é? Como por exemplo, o Deleuze, etc. Não é? Bom, e portanto é muito refrescante ver alguém que consegue trabalhar digamos, um património de esquerda tradicional e deixar aquelas chachadas que normalmente a historiografia marxista aplicava à arte e que nunca tiveram assim, a não ser às vezes nas mãos de alguns tipos muito interessantes, como por exemplo como o Henri Lefebvre, por exemplo. Portanto, normalmente nunca tiveram assim grande interesse, nunca conseguiram interessar ninguém que não fosse mesmo lá um fiel apparatchik do partido e portanto é uma obra muito interessante que vocês ainda por cima podem descarregar da internet, não é? Indo aqui ao Angel Fire está lá a obra em PDF e portanto é uma obra muito interessante que eu não vou citar exatamente, não é? Quem me dera ter tempo, mas não duvido. Já viram que eu esqueço-me um bocado das horas e reparem, e agora digo isto sem nenhuma ironia, e até, quer dizer, é que se as coisas já estiver a rolar em cima a chover no molhado, digam não. E outra coisa, se quiserem intervir, intervenham, não é? O discurso não é fácil de furar, não é? Mas furem, que eu não fico nada chateado, percebe?
sem dúvida, com alguma dúvida, assim, daquelas, não percebi o nome, não sei o quê, mais do que, quer dizer, não vale muito a pena depois entrar, se tivermos tempo, no fim, alguém quiser, podemos fazer isso, mas não vale muito a pena estarmos a alongar, assim, as sessões com grandes discussões teóricas. Olha, eu não concordo nada com isso, porreiro, está bem, melhor ainda, percebem? Se calhar não vale muito a pena entrar nesse tipo de debate, digo eu, não sei, mas não deixarei de ter isso em conta se alguém quiser fazer. Mas, agora, naquelas coisas de acrescentar qualquer coisa, pôr uma dúvida, qualquer coisa, sintam-se absolutamente à vontade. Não é? Portanto, eu sei que é difícil, as pessoas sentem sempre um bocado mal eu não deixo muito espaço para entrar, mas façam o favor de entrar quando quiserem. E se virem que isto, sim senhor, aquele gajo já se repetiu 10 vezes, digam, pá, ok, obrigado, já percebemos. E, portanto, esta obra eu recomendo que dê uma vista de olhos. Não vamos exatamente usar grandes citações, nem dizer, olha, o Negri diz isto no Empire, não sei o quê, mas é uma maneira de pensar o Império hoje, de uma maneira muito contemporânea. É um Império deslocalizado, digamos assim, desterritorializado. Não é? Um Império que já não tem lugar, que já não tem um centro, que se disseminou. O Império não é a América, estão a ver? Percebem? Portanto, ninguém aqui está a querer dizer que os americanos são maus, mas nem sequer que o Império é a América. O Império já não é nacional, o Império já não tem um centro, o Império já não é de durezas, já não é um Império duro, é um Império mole, insidioso, não é? De fluxos. É? E, portanto, é uma coisa que já não é que um tipo, não é como uma conversa que estávamos até há bocado à tarde, não é? A Cília e o Maurício e eu, que não é como no tempo do Salazar, em que um tipo dizia assim, o inimigo é o Salazar. Não é? Aqui o inimigo não é a Shell, ou o Millennium BCP, ou percebem, quer dizer, aqui é uma coisa mais difusa, mais complexa, mais, não é? Menos localizável, menos materializável, e o inimigo não nos dá chapadas na cara, como naqueles filmes de nazis do pós-guerra, não é? Não nos prende às paredes como os comunistas em Cuba nos filmes do Hitchcock, no Topázio, por exemplo, não é? Não nos algema umas grelhas ou não sei o quê, que a gente depois tem de quebrar e faz aquelas imagens, não é? De heroísmo de esquerda. Bom, e portanto, dar-nos o que a gente quer. Que é tramado no inimigo é que nos dá o que a gente quer, não é? O que a gente acha que quer, os ténis Nike, aquelas coisas que a gente não precisa, e de facto o iPhone de 15ª geração, não é? Aquelas coisas assim, não é? Que a gente não precisa, não vê bem qual é a diferença em relação ao da segunda, não é? Mas se calhar dá para ver uns vídeos mais depressa e mandar mais, e já tem uma tecla que se atira logo para o Facebook, aquelas coisas que qualquer pessoa que não seja absolutamente pré-histórico faz em 3 segundos. Pronto, mas agora assim faz-se num segundo, não é? Portanto, ganhou-se imenso tempo. Também é uma coisa engraçada. Esta noção de tempo dividida em parcelas cada vez mais pequenas era uma coisa que o Foucault já nos alertava que era um mecanismo de controle no Surveiller et Punir. É? E, portanto, onde é que estão? Olha, não pus o Foucault, não pus o Surveiller et Punir. Pois, isso é... Pronto, então falta aqui o Foucault, com o Surveiller et Punir. Onde é que... Falta isso, é importante, é uma coisa que eu utilizei muito, é uma coisa também muito marcante nisto mas, de qualquer maneira, encontram, não é grave, porque depois encontram a maneira até de encontrar a citação e não sei o quê no livro do geógrafo sobre o Foucault. Chama-se Vigiar e Punir, em português, se bem que eu acho que ainda não está traduzido em português de Portugal, pelo menos na editora portuguesa, Surveiller et Punir, e é uma obra importantíssima também, para isto, acho que é sempre estúpido. E portanto o problema, estava eu a dizer, esta coisa de cortar o tempo em parcelas mais pequenas já era uma forma de disciplinar, não é? E de que fala o Foucault. Eu depois, a propósito, se calhar da intriga, podemos
pode ser um bocadinho mais específico, não sei se sim ou se não, mas, ou de outro filme do Hitchcock, por isso às vezes aparece, eles a verem as horas e o tempo e não sei o quê, portanto, isto é coisa de um tempo dividido, não é? Um tempo que primeiro se laiciza, o Jacques Le Goff é a fonte para isso, não é? Primeiro se laiciza, deixa de ser o tempo da igreja, do sino a bater, das orações, não é? Que pontuavam o dia, parava-se para rezar o Ângelus, não é? Como no quadro do Millet, ainda no século XIX, não é? E, portanto, é esse mundo medieval, rural, religioso, não é? Depois dá um tempo mecânico das cidades, dos burgueses, dos mercadores, não é? E que é o tempo do relógio, não é? Que depois começa a competir entre o tempo laico do relógio e o tempo do sino da igreja, não é? E depois o próprio sino da igreja começa a dar horas, não é? E agora a ter de uma maneira irritante, com altifalantes e coisas assim que já não são o sino, não é? Bom, e portanto, e depois esta divisão em coisas cada vez mais pequenas, não é? E mais universais, digamos assim, relógios que não se atrasam, nem se adiantam, não? Foi desenvolvido para as viagens de barco, não é? Para a navegação pelas estrelas, não é? Um tipo, se o relógio se começava a atrasar, às tantas eu já não sabia para onde é que iam. Portanto, aquilo, e o erro, quando é muito pequenino, dava erros muito pequeninos, mas depois começa a dar erros incomportáveis, não é? Bom, e portanto, esta coisa do tempo, estão a ver, também é uma coisa importante, não faço ideia nenhuma de onde é que vinha, mas pronto, é isso. E portanto, o Empire serve basicamente para isso, para não pensarem no Empire com o imperador. O Império já não tem imperador, o Império já não tem geografia, o Império já não tem local, o Império já não dá estaladas, a vigilância e a punição já não são da estalada, não é? E portanto, e aliás até é muito agradável para o Império que a gente pense nos impérios assim, não é? Porque esse tipo de império já não é ameaçador, não é? O capitalismo não gosta desse tipo de sistema fechado e ditatorial, não é? Que o tipo não pode comprar Coca-Cola porque Salazar acha que não é? E portanto, bom, depois poderemos, mas é importante, este livro é importante sobretudo para pensar o imperialismo de outras maneiras. Bom, o Stephen Jacobs tem um livro muito engraçado, muito fácil de seguir, de ler, que é bonito, com design agradável, que é o Stephen Jacobs, uma coisa que chama The Wrong House, não é? Há The Wrong Man, é o título de um filme do Hitchcock, que nós traduzimos em português por O Falso Culpado, não é? The Wrong House é, portanto, a falsa culpada, não é? A falsa culpada, a arquitetura falsamente culpada, não é? E tem como subtítulo A Arquitetura de Alfred Hitchcock, uma obra publicada na Holanda em 2007. Um tipo que eu não acho muito interessante, mas achei que faz parte de uma reflexão atual sobre a globalização e até sobre a cultura artística pós-moderna e não sei o quê, que já está nos limites daquilo que eu tolero, mas pronto, enfim, não quis, mas achei que devia pôr. É o Frederick Jameson, porque sobretudo este livro tem esta estética geopolítica, espaço e cinema, num world system, num mundo globalizado, digamos assim. É uma obra interessante para nós, tem uma série de pistas interessantes para nós, se bem que depois, enfim, teoricamente, eu não acho muito interessante, mas acho que apesar de tudo tem pistas, tem coisas giras, achei que tinha de pôr. Há outras coisas famosas que vocês encontram até na internet, por exemplo, uma coisa que se chama o pós-modernismo ou a lógica cultural do capitalismo tardio e que foi publicada na New Left Review, numa revista americana, e que vocês podem encontrar online, se bem que não integralmente. E, portanto, integralmente têm de pagar para a New Left Review. É uma manobra um bocado capitalista. Bom, o Robert Colker dirige uma obra que é uma obra engraçada, uma coleção de casebooks da Oxford University Press e que se chama o Cycle de Alfred Hitchcock, um casebook, portanto um estudo de caso, e pronto, tem uma série de coisas, como é um dos... Bom, eu pensei em não pôr este livro, mas como é uma das obras que
é uma das obras que nós vamos usar precisamente, que vamos usar ao longo vamos usar muito, não é? Eu achei que era interessante ter como é um filme importante para nós, digamos assim, eu achei que era importante não esquecer, pronto, por este livro. Não é? E, portanto, que dá, aliás, algumas perspectivas, uma série de pontos de vista, que me parece interessante usar aqui. Do Henri Lefebvre, uma obra já da velhice do Lefebvre. O Lefebvre é um teórico francês marxista, enfim, que entrou e saiu do Partido Comunista Francês várias vezes. E esta obra é uma obra, já o homem tinha para aí 70 e tal anos, que chama-se A Produção do Espaço. É uma obra que depois tem uma influência muito grande, como podem ver no Thinking Space, no artigo sobre o Lefebvre. Eu não vos estou a mandar ir lá, não estou a dizer, bem, vai ser muito difícil fazerem isto sem ler, não tenho de ler nada, estou a dizer, se por acaso sentirem necessidade de andar por aí, de pensar, olha, o Lefebvre, olha, aquele gajo disse umas coisas que me interessam sobre este Lefebvre, vamos ver melhor quem é. Não é? Portanto, se for essa o vosso dilema, já sabem, podem ir bisbilhotar aquele Thinking Space, por exemplo. Não é? E, portanto, o Henri tem uma grande influência sobretudo os geógrafos anglo-saxónicos, e portanto, que se queixam da obra ter sido traduzida já muito tarde em inglês, e é uma obra muito interessante para pensar a cidade, é uma obra muito interessante para pensar precisamente o espaço em relação ao poder, e a maneira como o espaço, sobretudo o espaço que está mais próximo, por exemplo, da arquitetura, a arquitetura dos arquitetos, o urbanismo, esse tipo, é um tipo de espaço mais próximo do controle do poder. E como é que se pode furar isso? Não é? Na utopia urbana, que é uma utopia de cidade, é uma utopia do Lefebvre, é muito engraçado, não é? A cidade em festa, a maneira de subverter os espaços urbanos. Eu acho que o Lefebvre tinha gostado dos skaters e dos miúdos do parkour, não é? São maneiras de subverter a cidade, não é? Às vezes até de inverter. Vamos ver que o Hitchcock faz muito isso. O Hitchcock também subverte as arquiteturas. Não é? O Mount Rushmore não foi usado para os tipos andarem-se a pendurar do nariz do presidente Roosevelt, não é? Ou do George Washington, ou uma coisa assim, não é? Quer dizer, pronto. E, portanto, o Royal Albert Hall, ou não o Royal Albert Hall, o museu, o British Museum, não foi feito para andarmos a correr na cúpula. Não é? Nem a escorregar pela cúpula, nem a Estátua da Liberdade foi feita para ser escalada, etc, etc. Não é? Portanto, o Hitchcock subverte muitas arquiteturas. E isso eu não estou a dizer que o Hitchcock era um realizador marxista, mas é muito engraçado ver como esta busca, que é uma busca sempre pessoal, é uma coisa que eu acho que o Frederick Jameson não percebe, é uma busca pessoal. Não é uma questão do individualismo burguês contra o coletivo, não sei o que é um bocado para onde o Jameson pensa e dá pistas giras, eu já vos vou dizer. É um texto que vale a pena ler, não estou a dizer que não. Por exemplo, esse texto até acho que ele está bem, mas o que ele não percebe, do meu ponto de vista, a minha incompatibilidade aí é que para o Hitchcock a questão não passa tanto por aí. A questão passa não é o indivíduo burguês, claro que há lá isso, não é o individualismo pequeno burguês contra o coletivo, não, é que só há uma maneira, digamos assim, é uma espécie é quase budista, ele é católico e há muita coisa muito católica no Hitchcock, por exemplo, por aí não vai, até em termos iconográficos, e isso se calhar depois podemos, se tivermos tempo, pensar no Topázio, se calhar, não sei, mas não vamos ter. É quase budista, dizia eu, no Hitchcock, é que a salvação, ou oriental pelo menos, a salvação é individual, pronto, dito em termos místicos, religiosos. Não é? Um tipo só se salva, e lá está, não é tanto individualmente, é pessoal.
É um caminho pessoal, é uma busca pessoal contra as instituições, contra o Estado, digamos assim. E, portanto, é por esses caminhos que eu traço num cenário que já está montado, e como eu consigo furar o cenário, não sei, a salvação consegue-se assim. A dois, não é? Com uma miúda a que se resiste até ao fim, também não é o casamento ideal de que o Jameson fala, isso vê-se na intriga internacional, não vale a pena antecipar, mas pronto. E portanto é isto. O Henri Lefebvre, estão a ver, pronto, eu tenho uma grande simpatia pelo Lefebvre, e portanto agora entusiasmei-me um bocado, perdi um bocado de tempo com isto, mas o Lefebvre parece não ter muito a ver com isto, acaba por nos servir até como uma espécie de manual de como curto-circuitar os espaços do poder, digamos assim, a produção, que é mais a reprodução, até se calhar por parte do poder, é mais a produção de um espaço vivido. Também é muito interessante no Lefebvre isso, um espaço vivido, o espaço da experiência cotidiana que as pessoas têm. E aí podíamos entrar com a Anne Coquelin, que fala da dimensão afetiva do espaço, uma dimensão sentimental, que ela liga a um eixo vertical, para nós é interessante. Nós vamos ver o Hitchcock fazer isso. A perspectiva não se faz só assim, também se faz assim e assim. E no Hitchcock o assim e o furar começam a ser a tirar-nos para um abismo, um vazio, que eu não vou interpretar, eu não vos vou dizer eu não vos vou dar a resposta, peço muita desculpa, mas não me interessa, porque era fácil demais. Podia-se fazer, por exemplo, uma leitura lacaniana, psicanalítica desse vazio. Não é? Era facílimo. Aliás, o Zizek tem uma obra que vem aqui na bibliografia e tem várias utilizações. E quando ele fala do Lacan, tem uma outra obra muito engraçada que se chama Enjoy Your Symptom, goza o teu sintoma, que é Lacan e dentro, Lacan in Hollywood e depois and out, portanto, dentro e fora de Hollywood. Como é que Hollywood utiliza a psicanálise, basicamente? Fala muito do Hitchcock, não citei essa obra de propósito porque não quero reduzir isto a uma espécie de, agora também lá a chave psicanalítica. Ok, não é o velho Freud, não é? Mas um gajo mais moderno, também lá o Lacan, e, portanto, abram a porta. Não é? Eu acho que é limitativo. Não é? É muito enriquecedor olhar aquilo à luz da lanterna do Lacan. Agora, pensar na lanterna como uma chave que vai abrir a porta e que nos dá a solução final, não é? Desculpem lá, mas eu não gosto de soluções finais. Bom, e, portanto, mas, portanto, é muito engraçado, o Lefebvre é muito interessante por aí. Esta Tânia Modzelewski, eu cito outra vez a edição que tenho, que é uma edição francesa, mas a edição original é americana, é editada pela Madeline Hink em 1988. Este Hitchcock e a teoria feminista, estão a ver? O Hitchcock e a teoria feminista, as mulheres que sabiam demais. Não é? E, portanto, outra vez citando um título do Hitchcock, não é? O Homem que Sabia Demais, ou dois títulos, porque há uma versão britânica, não é? Dos anos 30 e depois há um remake dos anos 50 com o Jimmy Stewart. E, portanto, e aqui vocês podem, se estiverem interessados em ir por esse caminho, podem ter uma data de bibliografia, etc, etc. Eu não vou citar, eu não cito tudo, mas há outra, eu tenho aqui, pronto, está bem, então não vou agora dizer isto. Há grandes, enfim, figuras da teoria feminista que pensaram o cinema, não é? Como a Mulvey, por exemplo, e que pensaram o cinema precisamente tendo o Hitchcock no centro. Não é? O Hitchcock é um gajo. A Júlia Kristeva, pronto, era quem eu queria dizer há bocado, não é uma teoria feminista, desculpem lá. Pronto, era o que eu queria dizer há bocado, que o cinema e a psicanálise tem textos muito interessantes, nomeadamente não me lembrava do nome, da Júlia Kristeva. A Júlia Kristeva, aliás, diz uma coisa muito engraçada, diz que se calhar o filme dos filmes, não é? Para a psicanálise, pelo menos, seria o Don Giovanni, com música do Schoenberg e dirigido pelo Alfred Hitchcock, não é? E realmente eu acho sempre acho que sim, acho que podia ser qualquer coisa de não se dormir durante muito tempo. Bom, e portanto tem aí teoria feminista, tem na Modzelewski. O Dominique Paigny e o Guy Cocheval, que são tipos que orientam uma sala de cinema, digamos, de museu de cinema, uma cinemateca, uma sala de cinemateca em Montreal. E o Paigny há muito tempo escreve sobre o Hitchcock, é aliás um dos tipos que
que tem algumas das linhas mais interessantes sobre o possível fora de campo no Hitchcock. Eu não cito esses artigos, até que há alguns que o Deleuze se refere, creio eu. Agora aqui posso estar a dizer disparates, e portanto, não, ainda por cima disparates gravados são aterrorizadores, mais ainda do que o Don Giovanni. E eu gosto de dizer disparates, gosto da liberdade de dizer disparates. Acho que não tem mal nenhum, não é? Acho que a coisa pode ser um bocado, a pintura pode ser um bocado borrada, esta coisa de que tipo só diz eu faço dizer disparates, engano-me imenso e tal, portanto, também acho importante ter isso em conta, verifiquem sempre a informação, estão a ver, e depois, para além do mais, já perceberam que o meu grau de senilidade já vai elevado e, portanto, às vezes não me lembro e depois troco e depois não sei o quê, portanto, verifiquem sempre a vossa informação. Bom, portanto, o Paini estão a ver que é um tipo com uma relação antiga com o cinema do Hitchcock, e eu achei que era interessante esta obra, que é o catálogo, precisamente, de uma exposição no Museu de Belas Artes de Montreal, de 16 de novembro de 2000 a 18 de março de 2001. O Paini, ainda por cima, tem um texto no catálogo da Cinemateca daquele ciclo Cinema e Pintura. Portanto, estão a ver, e portanto eu ponho isto, também há uma edição inglesa, não é? Montreal, apesar de tudo é Canadá, e livre ou não livre, mas é Canadá, portanto tem uma edição em inglês, e que é isto, Hitchcock e a arte, não é? Coincidências fatais. Bom, depois cá está o texto do Panofsky, publicado em Leipzig em 1927, mas que eu cito aqui na edição portuguesa das edições 70, a perspectiva como forma simbólica. Bom, eu tive para não pôr isto, mas achei que lá está, para pensar a globalização, em termos de imperialismo. Não sei, o Edward Said é um tipo, pelo menos vocês tinham de saber o nome, e eu acho que não veio sequer muito atalho de foice, e portanto eu não ia sequer dizer o nome, nomeá-lo, que é uma questão, aliás, muito hitchcockiana, nomear. Não é? O Thornhill, o problema que tem é ter sido mal nomeado, não é? Deram-lhe o nome errado, não é? Tipo, coitado, levanta-se para ir telefonar à mamã, e é o homem moderno infantilizado, que é uma figura muito hitchcockiana, e telefonar à mamã, e os peões pensam que ele é o Sr. Kaplan, não é? Ele é o Sr. Thornhill, mas a etiqueta cola-se, não é? E, portanto, ele vai passar o tempo todo a querer descolá-lo. É nessa etiqueta que ele vai encontrar a sua identidade e que vai encontrar a mulher com quem se salva individualmente. É? E, portanto, é este tipo de... Ora, o Said não ia nem ser nomeado, coitado, portanto, eu acho que Said é um tipo importante. Não, para nós, se calhar, não é muito interessante. Eu pus este Cultura e Imperialismo, publicado pela Vintage Books em 94. É uma obra de que ele é o autor, só que o Said é um tipo muito interessante, até teoricamente, só que é um tipo que vem basicamente da literatura, dos estudos literários anglo-saxónicos, que é um território muito específico, que a gente não tem grande... Bem, agora se calhar temos, não é? Imitámos o tipo de ensino em Mao, não é? Que é aquilo que chamamos de Tratado de Bolonha, portanto também já devemos ter imitado isso, nós adoramos, não é? Chamar o MIT para ver dizer quem é que é bom, quem é que é mau, no ensino universitário português, portanto nós estamos assim desse folclore, da parvoíce, não é? E, portanto, é possível que se calhar já tenhamos feito alguma parvoíce do género e tenhamos ali algum curso de literatura com uma coisa do género, assim, passada não é, de inglês para parvalhês, não é, diretamente, sem tradução intermédia. E, portanto, o Said pensa-se basicamente a partir da literatura. Portanto, este título parece muito prometedor, Cultura e Imperialismo, de facto é sempre sentado em exemplos muito da literatura, da Jane Austen, não sei o quê. E, portanto, o Said, aliás, ele próprio é um tipo interessante, se quiserem, também aparece, saber mais coisas sobre ele, também aparece no Thinking Space, não é? E, portanto, há um artigo dedicado ao Said, não é? O Said é um tipo muito interessante, porque é um tipo com uma biografia muito interessante, não é? O gajo é um palestiniano, não é? Que depois vai viver para o Egito, depois vai para os Estados Unidos, assim em grosso, não é? E, portanto, é um tipo que tem uma visão, para já, muito desterritorializada, não é? Portanto, é um gajo que... mas
cujo pensamento e a ação política, até porque o pensamento dele tem uma componente política importante, passa muito pela questão palestiniana, aquilo a que nós chamamos, com elegância, para não sermos deselegantes, a questão palestiniana, não é? E, portanto, a questão palestiniana é uma das primeiras coisas por onde anda o Said, com uma exposição, não é, de fotografias, não é, que mostra os palestinianos de uma maneira que não se estava habituado a ver e, portanto, que aliás causa algum burburinho numa conferência internacional. Bom, e portanto, pronto, o Said, a obra mais conhecida dele, no entanto, e aquela que muda a perspectiva, o paradigma, como agora se diz, sobre este tipo de estudos, é uma coisa que chama Orientalismo, não é? E que é publicado também pela Vintage Books em 78. Bom, mas isso então é que seria muito limitado para o Hitchcock e resolvi não, mas a grande obra do Said, aquela de onde sai uma determinada visão do colonialismo, e o colonialismo pela cultura, estão a ver, e até pela cultura visual, mas no caso dele, sobretudo pela cultura literária. Portanto, é este livro, não é o Orientalismo. A seguir cito uma obra relativamente recente do Michel Serres, e que é o Atlas, publicado em 94, e que é uma obra que já está traduzida, pelo menos em espanhol, portanto, assim, para pensar numa língua próxima, e que é basicamente uma coisa que se assuma como uma espécie, a ideia de Atlas, não é tanto um pensamento sobre a cartografia ou a geografia, é um pensamento sobre o mundo em que vivemos, e portanto é uma espécie de mapa para tentar perceber precisamente o mundo de que já falámos quando falámos do Empire do Negri, não é? E portanto que é um mundo precisamente que já não podemos olhar com aquele tipo de cabeça e de parâmetros e de balizas, e, não é, com que olhávamos o mundo há 50 anos atrás, por exemplo, não é? Pronto. E, portanto, tem algumas coisas interessantes para nós, é possível que eu cite uma outra coisa, assim, mais especificamente deste livro. Bom, o Peter Sloterdijk é um tipo por quem eu tenho uma muito enraizada antipatia, não pessoal, porque não o conheço, nem sequer como figura pública, mas como teórico acho um bocadinho desinteressante, e sobretudo começou-me a irritar quando percebi que pessoas interessantes lhe começavam a achar muita graça, e portanto eu, tenho de dizer isto. No entanto, é um tipo que se lê muito bem, não é estúpido nenhum, não é? É um tipo inteligente e culto, e estas esferas, não é, que ele edita primeiro em alemão, que é editado em alemão pela Surkamp em 1999, é um projeto muito interessante dele, é o segundo volume, Esferas 2, Globos. É muito interessante para nós também, para pensarmos, para a globalização vem do globo. Eu penso a globalização, e isso é muito interessante neste livro. Eu penso a globalização fora daqueles... Eu não acho, teoricamente, muito interessante. Ao nível de um Foucault, do Deleuze, ou até do Lefebvre. Não acho muito interessante desse ponto de vista. Mas junta uma data de informação, e junta de uma maneira que tem uma grande vantagem, que eu aí tenho de reconhecer e tiro o chapéu, é que o Sloterdijk não entra nos discursos esquerda-direita patetas sobre a globalização e diz as mesmas coisas que toda a gente diz. Ou é muito bom, é muito mau, ou não sei o quê, percebe? E vai aqui, e de uma maneira muito simpática, muito fácil de ler. Aliás, ele tem um programa na televisão alemã. Um gajo que sabe cativar um público, não é? E, portanto, e que escreve muito em jornais, e, portanto, que sabe pôr as pessoas todas enfim, ali a lerem o artigo e a perceberem o que ele quer dizer. E, portanto, é uma coisa que eu não sei, nem quero saber, mas é uma... E, portanto, eu depois leio-vos um bocado, acho que este merece, já muito em breve, a propósito da intriga internacional, se calhar ler aqui um bocado aliás, encontram bocados disto na internet. Se puserem em inglês, encontram na internet bocados deste texto das esferas, e precisamente um bocado que eu vou citar,
que aliás vou citar porque trouxe esse bocado, não trouxe o livro, trouxe um bocado, não é? Bom, cito em espanhol, uma vez mais, porque é o que eu tenho, e porque é uma linguagem, quer dizer, em alemão era impossível, não é? E, portanto, não vale, uma vez que não é, também isto não foi escrito em inglês, mais vale citar uma língua mais próxima de nós, não é? Pronto. Depois, uma coisa que tem, falando do Truffaut, tem de estar, não é? Que é a entrevista do Truffaut ao Hitchcock, que é uma entrevista que o Hitchcock, que o Truffaut faz ao Hitchcock em 1962, mas que tem uma cronologia, não é? Vocês podem até encontrar isso na Wikipédia, portanto não vos chatei com isso, mas há um primeiro encontro em 1954, quando o Hitchcock está precisamente no sul de França a filmar, a que virá depois, no Mónaco, aliás, melhor, no Mónaco, a filmar aquela que será depois a princesa do Mónaco, a Grace Kelly, e que no Ladrão de Casaca, não é? To Catch a Thief. E há um primeiro encontro em 54, o filme é de 55, e portanto, depois ele faz a entrevista em 62, em 66 o Truffaut publica a primeira edição desta entrevista, numa coisa que se chama Le Cinéma selon Hitchcock. E depois publica esta versão que eu aqui tenho, que não tem título nenhum, é só isto, Hitchcock Truffaut, que aparece na capa e no interior, na folha de rosto, e portanto eu cito sempre assim, e que é esta edição da Ramsay, que é editada em 1980. Pronto. E portanto, e que depois ele não mexe mais, não é? Porque até depois o Truffaut morre, não é? Não só o Hitchcock morre em 80, como depois o Truffaut não dura muito mais. O Brian Wallis, A Art After Modernism, é uma obra que eu cito muito, porque acho que é uma obra fácil de seguir, que tem uma boa introdução do Wallis para perceber algumas questões, de uma maneira muito simples, algumas questões teóricas, né? E precisamente as pessoas não exigirem à teoria contemporânea coisas que a teoria contemporânea não quer dar às pessoas, nem aos animais, nem às coisas, nem a coisa animada, nem inanimada nenhuma, e portanto é uma obra que eu já citei para a autorrepresentação e que volto a citar, mas volto a citar também porque precisamente há uma série de textos da teoria feminista sobre cinema, nomeadamente da Mulvey, escreve-se M-U-L-V-E-Y, da Mulvey, que vêm lá numa parte, uma série deles, 2 ou 3 muito importantes, e se não são todos, pelo menos 2, não é? Citam o Hitchcock explicitamente, com muitos exemplos, etc, etc, e portanto é interessante aceder aqui ao Wallis, em vez de andar à procura de textos antigos, nos anos 70 e não sei o quê. Pronto. Para terem uma ideia geral do que é isso, a perspectiva, de um ponto de vista mais técnico, sem entrar em matemáticas que eu próprio não domino, não sei, não vos vou explicar, portanto, porque era só o que faltava, não é? Se eu não percebo, agora ia mandar umas pataquadas de enciclopédia sobre a perspectiva, que é este artigo na enciclopédia de estética, da Oxford University Press, do Christopher Wood, do Christopher S. Wood. Tem aí a morada onde podem encontrar não este texto, mas este texto e os outros todos, portanto, onde está o elenco de textos. Eu podia-vos ter mandado diretamente para a morada deste texto, sim, vê o elenco de textos, veem que há muita coisa muito interessante, que podem lá ver, a introdução dele à tradução que faz do Panofsky, é ele que traduz, ou pelo menos que anota, e a última edição americana da perspectiva como forma simbólica, os comentários dele ao Danish, estão a ver, portanto, há uma série de coisas muito interessantes sobre perspectiva, que é um dos problemas que interessa ao Wood, aí, e portanto, inteiramente à borla, não é? E com uma enorme facilidade, pimba, podem ter estes textos. O Slavoj Zizek é uma vedeta, não vale a pena dizer mais nada, não é uma vedeta da filosofia, ou seja, lá o que for, contemporâneo. É um tipo, é um cromo, mas é um bocado como Virilio, mas é um cromo que toda a caderneta deve, pelo menos
conhecer, não é? E, portanto, é um tipo interessante, não é nada estúpido, é um tipo até, às vezes consegue ser bem interessante, não é? E a primeira vez que me falaram de Zizek, falaram, tu deves gostar deste gajo, é um gajo que faz divulgação de filosofia, assim, para as pessoas perceberem, através usa muitos exemplos do Hitchcock. Eu pensei, sim, bom, deve ter piada. Depois achei muito mais interessante do que isso. Para além do Enjoy Your Symptom, que é o tal sobre o Lacan em Hollywood, que é basicamente o psicanálise, que é uma obra dele. Ele aqui dirige, até mais que organiza, eu ponho organiza porque há alguns textos que não foram escritos de propósito para aqui, este título extraordinário, não é? É uma grande especialidade do Zizek, não é? São estes soundbites aqui nos títulos, sobretudo, que é tudo o que você sempre quis saber sobre o Lacan, mas não teve coragem de perguntar ao Hitchcock. e que é basicamente um livro sobre o Hitchcock. Por exemplo, o título do Fredric Jameson, o artigo do Fredric Jameson, não tem nada a ver com o Lacan, nada. A não ser uns esquemas à Lacan, aquelas coisas que o Lacan faz assim com setas, os quadrados, então ele também faz. Né? E, portanto, não tem nada, mas é interessante e é interessante até porque, precisamente, o que o Fredric Jameson faz é precisamente uma coisa que se chama qualquer coisa como sistemas de espaço na intriga internacional. Portanto, é um filme que nós vamos aqui ver e pensado precisamente a partir digamos assim, de uma reflexão sobre o espaço. Portanto, é interessante e há uma data de outras coisas interessantes aqui para vos dizer. Coisas que eu não pus, porque já achei que já era um bocado mais, mas queria também dizer que por exemplo, tem uma obra sobre o Hitchcock e o feminismo que é muito interessante e que é aliás organizada por uma das heroínas da teoria feminista que é a Griselda Pollock, e é a Griselda Pollock e a Victoria Anderson, que é uma coisa que se chama Bluebeard's Legacy, portanto a herança, o legado do Barba Ruiva, Morte e Segredos, de Bartók a Hitchcock. É uma coisa engraçada. Para nós já seria um bocadinho no limite do nosso território, portanto é uma coisa assim, ficar um bocadinho fora do holofote. A parte que fica dentro é pequena, portanto achei que não valia a pena pôr. E depois para pensar o espaço e para pensar a cidade e para pensar a cidade até em relação e até de uma relação de confronto com o Lefebvre, um antigo aluno e discípulo pupilo dileto do Lefebvre, que publica, antes do Lefebvre publicar La Production du Espace, uma coisa que se chama, que é famosa e que marcou muito depressa, ao contrário do Lefebvre, marcou muito os teóricos do espaço urbano, até mesmo os urbanistas profissionais e os arquitetos, que é uma obra do Manuel Castells, que é um espanhol, mas que vivia e estudava e publicava em França, que publica, aliás, em França, na Maspero, em 72, uma coisa que se chama La Question Urbaine, a questão urbana. E que é, em muitas coisas, uma reação, digamos assim, um confronto com o mestre, com o Lefebvre, não é? É que depois, de alguma maneira, o Lefebvre responde em 74 com aquela obra que vos falei há bocado. Pronto, e portanto é isto. A bibliografia é esta, assim, em pormenor, se calhar demais, peço desculpa.